Muito boa tarde a todos. É com muita alegria que nós estamos começando a transmissão da segunda palestra dessa série que nós da Associação Paraibana de Regentes de Coros chamamos de Maio para a Formação APREC 2021. Então, é com muita alegria que nós começamos essa transmissão. Aí do lado já está anunciado, já está apresentada a fotografia do nosso convidado de hoje, o Dr. Vladimir Silva. Mas eu gostaria de começar esse momento fazendo agradecimentos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à ADUFPB, que nos cedeu a oportunidade de fazer a transmissão desses eventos do Maio para a Formação, APREC 2021, pelo seu canal. Então, muito obrigado à ADUFPB. Eu quero também fazer um agradecimento especial aos palestrantes que estão participando desse evento, os 4, né? Tivemos na vez passada Cibele Sabione, hoje teremos Vladimir Silva, no próximo domingo será a vez de Eduardo Carvalho, e no último domingo de maio nós teremos o pastor Weiner, que vai fazer uma fala sobre coros de igreja. Então, depois desses agradecimentos, eu queria chamar a atenção para que todo mundo que está participando e que estiver interessado nos certificados, durante a transmissão, a gente vai colocar o link através do qual você pode solicitar o seu certificado. Então, os associados da APREC, eles não precisam pagar nenhuma taxa, mas as pessoas que não são associadas à APREC, elas deverão pagar uma taxa de R$10 para poderem ter o certificado referente à palestra de hoje. Agora eu quero apresentar rapidamente o nosso convidado de honra de hoje, que é o maestro Vladimir Silva. Ele é doutor em música pela Louisiana State University. Ele fez uma formação dupla em regência e também em canto naquela universidade. Ele é professor e coordenador do curso de graduação de música da Universidade Federal de Campina Grande e também é docente do programa de pós-graduação em música da UFPB, especificamente na área de regência coral. Ele também, o nosso convidado de hoje, o professor Vladimir Silva, é presidente da Nova Abraco, que é a Associação Nacional de Regentes de Corais, aqui do Brasil, e tem atuado, pelo menos há 10 ou 11 anos, à frente do Coro de Câmara de Campina Grande, fazendo um trabalho que tem sido reconhecido tanto regionalmente, como nacionalmente e internacionalmente. Ele também tem atuado como tenor solista em vários lugares, tanto do Brasil como fora do Brasil também. Então, o tema de hoje, escolhido com muito cuidado e com muito carinho pela diretoria da APREC, que eu estou aqui honradamente representando, né, o presidente, o nosso Eduardo Nóbrega, o vice-presidente, o Carlos Anísio, eu como secretário, o diretor de marketing, que é o Daniel Berg, e Flaviana, que é a nossa diretora de finanças. Então, eu estou aqui representando a diretoria. A gente escolheu esse tema por considerar a interação, todo o conjunto de interações que a gente chama de ensaio dos corais ou do coral, como sendo um momento muito importante na produção disso que a gente chama de atividade coral. Tanto a preparação como as performances, elas têm, nas interações que ocorrem nos ensaios, elas têm um momento muito importante. Então, nada melhor do que a gente procurar conhecimento, procurar informação nesse momento inicial da nossa associação. E aí a gente convidou o professor Vladimir Silva para fazer uma fala que ele intitulou de Reflexões sobre o ensaio de corais, ou ensaio coral. E então, sem nenhuma outra forma de processo, eu passo agora, com toda a alegria e expectativa, a palavra a você, Vladimir.
Obrigado, Lemuel. Boa tarde aos que nos acompanham. Eu gostaria, então, de iniciar agradecendo a este honroso convite de participar desta primeira iniciativa da Associação Paraibana de Regentes de Coros, entidade que eu vi nascer e que tem sido tão bem conduzida pelo professor Eduardo Nóbrega, pelo professor Carlos Anísio, por você, por Daniel e também Flaviana. São esses 5, não é isso? Que tem feito esse trabalho aí de incentivo ao movimento coral aqui na Paraíba. Faço votos que esse seja o primeiro de uma série de muitos outros eventos e que o movimento coral na Paraíba, assim como no Brasil, só venha a crescer e a expandir-se cada vez mais, né? Acho importante essa reflexão e quero dizer que isso que vou falar hoje é muito mais fruto das minhas reflexões pessoais, das minhas andanças pelo Brasil, da minha experiência também lá fora, que indiscutivelmente a gente vai comparando, não no sentido de dizer que isso aqui é melhor do que isso daqui, não é? Mas para mostrar como as coisas funcionam em outros contextos e talvez como nós poderíamos aprimorar aquilo que nós fazemos aqui, né? Encontrar novos caminhos, encontrar novas possibilidades. Então, a minha fala vai muito na direção das possibilidades, né? Não dos limites, mas das possibilidades, da reinvenção, que nós temos experimentado mais do que nunca de forma tão intensiva nos últimos 15 meses, quando se instalou no mundo essa pandemia. Todos nós nos reinventamos e a prova maior é essa, né? Que nós estamos aqui hoje interagindo via internet, cada um em seu lugar, em seu lugar de habitat natural, de vida, de trabalho, e isso tem sido um grande aprendizado para todos nós. Então, eu vou compartilhar aqui uma sequência para que a gente possa se orientar, e eu também possa me orientar nessa fala, mas desde já dizendo que são balizas que eu estou usando para as minhas reflexões, que, como o próprio título da minha fala diz, são reflexões sobre o ensaio coral, né? Sabendo que não existe apenas um único tipo de coral, ou um único tipo de proposta, ou um único tipo de metodologia. O que eu trago aqui é uma forma de pensar bem específica. Eu também já aproveito para deixar meus contatos, tanto na UFCG quanto na UFPB. Eu tenho colaborado de forma bem direta dentro dessa área da regência e do canto coral. E eu queria, então, começar colocando essa questão, que é um tema que eu tenho também trabalhado muito em cima dela nos últimos anos, já apresentei em algumas outras ocasiões, em palestras, que é a questão da definição dos nossos ideais artísticos e pedagógicos, né? O que é que tem definido, o que é que você tem de definido enquanto ideal artístico e pedagógico para a atividade musical que você faz? Não importa se com um coro amador ou com um coro profissional, essa definição do ideal artístico e pedagógico ela é extremamente importante porque ela nos dá o norte para onde nós devemos caminhar, né? Ela nos dá esse horizonte, essa linha, esse trajeto que nós devemos seguir. Quando nós não temos um ideal artístico e ou pedagógico, ou quando nós não temos uma meta a longo prazo, a gente às vezes corre um certo risco de caminhar em círculos. E quando é que a gente vai observar se a gente está caminhando em círculos ou se a gente está caminhando numa trajetória que nos leva a algum outro ponto? Quando a gente pergunta exatamente quais são os resultados que nós temos obtido ou que nós obtivemos em algum momento nos últimos anos, ou quais são os resultados que nós queremos obter nos próximos anos, né? Então, quando você se pergunta e diz o que foi que eu fiz com o meu coro nos últimos 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, o que foi que eu cantei em termos de repertório, como foi que a minha metodologia de ensaio ela foi a mesma ou ela mudou, e em que foi que ela mudou, e o que foi que essa mudança ela provocou no resultado artístico, sonoro, vocal, musical do meu grupo. Essas reflexões, elas nos levam, então, a selecionar e a decidir aquilo que deve permanecer e aquilo que, de fato, deve mudar. A importância da reflexão, ela se dá exatamente nesse âmbito, né? Porque ao refletirmos sobre a nossa praxis,
em sala de aula e no ensaio, nós estamos, então, fazendo a autocrítica, né? Nós não estamos procurando os culpados ou os responsáveis por esta ou por aquela falha, mas, sobretudo, nós estamos procurando entender por que aquilo que nós havíamos definido como nosso ideal artístico e pedagógico, ou como nossa meta a ser atingida, não foi. E é claro que nesse percurso nós vamos corrigindo, né, as trilhas, se é o repertório, se é a metodologia da atividade, se é o repertório, a qualidade artística daquilo que a gente está fazendo, se são os nossos parâmetros estéticos, se são os projetos que nós realizamos e que não são desafiadores o suficiente para que os nossos cantores possam se engajar e participar, digamos assim, ativamente dessas iniciativas que nós definimos como válidas e que nós definimos como artística e pedagogicamente válidas, sobretudo, para o nosso grupo. Então, essa reflexão, ela é muito importante. E aí eu vou parafrasear o professor Lemuel Guerra, que eu já disse a ele que ele é um excelente provocador, que ele nos questiona muito o tempo inteiro. Lemuel Guerra sempre diz isso, né? Quem não reflete, só repete. E então, a reflexão, ela é esse convite à impermanência, né? À mudança, à transitoriedade, né? Ao não ser, ao não estar definido. Então, é começar se perguntando, né? O que é que eu fiz nos últimos anos? Para onde eu quero ir e o que é que eu quero ter daqui a 10 anos. Eu sempre digo isso, sabe? Por exemplo, o curso de música da UFCG, ele está completando 12 anos agora, né? E eu tenho sempre instigado os meus colegas perguntando isso. O que é que nós queremos para os próximos 12 anos? Continuar só no âmbito da graduação? Como é que nós vamos aprimorar as ofertas que nós temos para a comunidade em termos de habilitações, em termos de pesquisa, em termos de grupos, em termos de mudança curricular, na criação de uma pós-graduação? Porque se nós não tivermos esse horizonte para frente, o que vai acontecer é que nós caímos numa mesmice e num marasmo que não tem fim e que não nos leva a lugar nenhum. E aí uma outra provocação que eu trago também é essa baseada nesses 3 círculos, né? Que muitas vezes nós queremos definir o nosso trabalho apenas como o produto, né? O que é que nós fazemos, né? Ou muitas vezes nós queremos definir as nossas ações apenas pelo como, pela metodologia, como é que eu faço. Mas, na verdade, aquilo que nos move e aquilo que é a essência da nossa ação é exatamente o porquê. Por que nós fazemos, né? A razão maior desse círculo dourado, como propõe Simon Sinek, é exatamente isso. Qual é a minha motivação maior ao atuar como um regente de coro, ao atuar como um preparador vocal, ao atuar como um arranjador, ao atuar como um artista de modo geral, né? Qual é a minha motivação? Qual é a minha razão básica? Qual é o grau zero disso aí? Então, muito mais de dizer o que e definir o como, é muito importante compreender o porquê. Então, nós fazemos coral porque, e aí você complementa com aquilo que norteia, volta à primeira lâmina, o seu horizonte, o seu ideal artístico, estético, político, profético, pedagógico, né? Então, pensar nesse círculo ao inverso, né? E não apenas no resultado e no método, mas, sobretudo, na razão pela qual nós nos reunimos 1 ou 2 vezes por semana para fazer um trabalho com outras vozes, né? Para inspirar outras pessoas ou para liderar outras pessoas. Essa mudança de perspectiva, né? Essa compreensão, digamos assim, da razão pela qual nós fazemos coral, ela é extremamente importante, porque ela vai nos dar exatamente essa múltipla dimensão. E aqui eu quero chamar a atenção para esse fato. Quer dizer, é imprescindível e necessário reconhecer a atividade coral enquanto uma atividade multifacetada. E eu reconheço isso e compreendo todos esses contextos, né? A atividade coral com uma finalidade educativa, terapêutica, religiosa, sociocultural, artística, política e toda e qualquer outra finalidade que a gente defina, filantrópica, humanitária. Todas essas são possibilidades reais da prática coral.
e que existem exemplos maravilhosos, e que existem exemplos que são fascinantes do ponto de vista dos resultados que são obtidos, mesmo quando se tem, por exemplo, como finalidade prioritária de um grupo coral, a finalidade sociocultural ou humanitária, terapêutica. Não é? Mas eu quero chamar a atenção para esse aspecto, que eu acho que é um aspecto extremamente importante, que é o aspecto educativo dessa prática. Por quê? Para muitas pessoas, a atividade coral ela será, de fato, a única experiência formal e sistemática de aprendizagem musical ou de uma vivência musical mais intensa que as pessoas que participam do seu grupo terão. Então, esse é um momento único para que você, enquanto maestro, maestra, regente, maestrina, diretor de coro, possa, então, dar os pilares para que essa pessoa compreenda o universo, a amplitude do que é o fazer coral e, mais do que isso, a amplitude do fazer musical. Porque, em última instância, o que nós queremos com a atividade coral é também fazer música. Então, conceber a prática coral nessa sua multiplicidade é um aspecto extremamente importante para que nós possamos pensar nessa direção. Na direção que eu vou levar mais adiante, que é a da emancipação e do empoderamento do cantor. E aí eu trago essas duas citações que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar, né? Na primeira, Heimer diz o seguinte: quando nós conduzimos todo o processo musical e tomamos decisões por nossos alunos, nós criamos. Eles não. Nessa direção, coralistas são forçados a serem artesãos, isto é, eles fazem arte, mas não têm permissão para envolver-se no processo criativo. Complementando essa mesma ideia, Wyss vai dizer o seguinte: nós não podemos simplesmente focar no desenvolvimento das habilidades dos alunos como cantores ou instrumentistas. Nós devemos também ajudá-los a compreender o processo criativo de dentro para fora, de modo que eles deixarão de ser musicais para nós, para serem musicais conosco. E, em última instância, musicalmente autônomos e independentes. Então, essas duas citações, elas já nos convidam a um primeiro enfrentamento individual de cada um com a sua realidade. Em que situação você se enquadra mais? Na situação do azul em qual nós criamos e eles não, os alunos não, os cantores não, ou nesta em que nós estamos pensando numa perspectiva da autonomia, da independência ou da interdependência, se assim também quiserem chamar, partindo dessa ideia da musicalidade para nós, maestros, para uma musicalidade conosco, para uma relação de parceria e colaboração. Então, essas duas conexões, essas duas ideias, elas são contrastantes no sentido de dizer que, em um, nós temos uma abordagem mais passiva ou mais bancária, numa perspectiva paulo-freireana, e no segundo, nós temos uma aproximação ou uma abordagem muito mais proativa, consciente e colaborativa. E aí eu quero que você pense em que situação o seu ensaio se encontra. Numa situação em que você faz tudo e dá tudo, ou que você convida o seu cantor a ser partícipe do processo. E esse é um problema geral para o ensino de música, sobretudo dentro do campo das práticas interpretativas. É muito interessante que muitos alunos na graduação, seja em instrumento, seja em canto, eles às vezes não têm a autonomia de tomar decisões deliberadas sobre o repertório que eles estão fazendo. Então, muitos alunos têm um potencial vocal ou técnico muito grande, mas as aulas de música, as aulas individuais que tem com os professores, elas não andam. Por quê? Porque o professor tem que frasear, o professor tem que construir o clímax, o professor tem que construir a imagem sonora que o aluno precisa apresentar no seu recital, ou apresentar até mesmo na atividade em sala de aula. Quando, na verdade, essa construção interpretativa, ela deve ser uma construção interpretativa a partir da perspectiva do cantor, sobretudo na aula de instrumento solo, né? O cantor lírico tendo aula
com o professor de voz, ele precisa, então, ter essa iniciativa, essa proatividade, essa autonomia para, além de ler notas e ritmos no tempo e afinado, frasear, construir clímax e dialogar com o seu professor ou o seu regente nessa construção da musicalidade conjunta, né? Para que o aluno passe a ser musical com o seu professor e não para o seu professor. Nesse sentido, eu diria que uma prática coral que promova a autonomia, o empoderamento dos cantores, ela passa necessariamente por essa perspectiva, de que o cantor seja seu parceiro, de que o cantor seja colaborador ativo do começo ao final do ensaio, seja fazendo tarefas muito simples até as tarefas mais complexas, dependendo, obviamente, do contexto no qual o coro se insere. Quem trabalha muito nessa dimensão da perspectiva do coro enquanto prática educativa, e aí eu vou falar da prática educativa libertária, libertadora, emancipatória, ou não bancária, como vocês queiram chamar, é exatamente, nos Estados Unidos eu trago essas referências que eu sempre cito, que é o Stephen Demarest, que faleceu há 2 anos, e o professor Sérgio Luiz Figueiredo, que é esse que nós vemos aí à direita, né? O professor Demarest, o professor Sérgio Figueiredo, em 1989, publicou um artigo chamado A Função do Ensaio Coral, Treinamento ou Aprendizagem. É um artigo muito antigo e ele é um dos primeiros no Brasil a discutir essa abordagem do coral, da prática coral, enquanto momento de aprendizagem. E ele faz um artigo muito interessante que está disponível na internet, vocês podem copiar o título, será remetido à página da Opus, que é a revista da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música, e lá ele descreve, né, as teorias da aprendizagem, mostrando que o treinamento é uma etapa da aprendizagem, mas que a aprendizagem ela pressupõe transferência de experiências, né, ela pressupõe o acúmulo de momentos significativos no fazer musical. E que a prática coral, muitas vezes, ela tem sido restrita a um mero treinamento e não a um processo de aprendizagem mais amplo e complexo. E esse trabalho do professor Sérgio, ele vai ter continuidade, ele é uma etapa, digamos assim, da dissertação de mestrado, que ele defendeu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1990, que é intitulada O Ensaio Coral como Momento de Aprendizagem, uma prática coral numa perspectiva de educação musical. Então, é um trabalho no qual ele discorre também teorias da aprendizagem e que ele faz um estudo de campo, observando alguns coros da cidade dele e identificando quais são os problemas que esses coros enfrentam com relação a um processo mais amplo de educação musical, né? A falta de conexão entre repertório e conteúdo abordado, entre a técnica vocal e o que se canta, entre as informações que o maestro passa e aquilo que de fato é absorvido pelo cantor durante o processo de ensaio. São 2 trabalhos que eu recomendo à leitura, estão gratuitos na internet para download gratuito e que servem sim de base para ajudar nessa reflexão. Por outro lado, à esquerda nós temos então esse livro Building Choral Excellence, Teaching Sight Singing in the Choral Rehearsal, quer dizer, construindo a excelência coral, ensinando o solfejo por meio do ensaio coral, do professor Stephen Demarest, que ele vai então, nesse livro de 2001, ele vai descrever toda essa problemática do ensino do solfejo e da aprendizagem de música aplicada a um repertório coral. E uma das questões que ele fala é exatamente isso. Se um regente não ensina seus coristas a lerem música, o que ele está ensinando, afinal? É uma das problemáticas que ele levanta. Claro que existem inúmeras outras possibilidades de exploração de diferentes aspectos dentro de uma prática coral, da afetividade, da sociabilidade, dos aspectos humanitários, como já mencionei anteriormente, terapêuticos, religiosos, mas aqui nós estamos falando num contexto que se dispõe a ser socioeducativo ou totalmente educativo, né? Nós estamos falando num coro no qual, a semelhança dos projetos sociais com orquestra, por exemplo, as pessoas vão aprender a tocar um instrumento, o violino, a flauta, o oboé, o fagote, seja lá o que for, e também, por meio do repertório, aprender a ler música dentro de uma prática orquestral.
Inúmeros são os projetos no Brasil e ao redor do mundo que trabalham com orquestras e escolas, nas quais as crianças, estejam elas em situação de risco ou de vulnerabilidade social ou não, aprendem a ler música e a tocar um instrumento, associando teoria e prática, fazendo com que os repertórios sirvam de base para uma vivência musical significativa, quer dizer, colcheia só faz sentido porque aquele conhecimento está aplicado a um repertório, técnica do arco, técnica de regência, sonoridade, estilo e tudo mais. Então, nunca vi em nenhum projeto social ou nenhum projeto que trabalhe com jovens ou orquestra escola, aprender-se a tocar de ouvido. Todavia, o que nós mais observamos dentro da prática coral é exatamente isso, uma aprendizagem que é baseada meramente no intuitivo, no experiencial, no não simbólico, no não cognitivo, mas naquele elemento experiencial mais imediato. É como se a nossa espiral, como propõe Kate Swanwick, entre esse equilíbrio entre o experiencial e o cognitivo, entre o mais imediato e aquilo que exige uma construção a posteriori, não é? Ou entre assimilação e acomodação, usando os termos piagetianos, ela não fosse necessária ao contexto da prática coral. E isso, é claro, terão implicações graves mais para frente, que é essa cultura de que o músico de orquestra lê partitura, o cantor coral não lê, de que um sabe solfejar, o outro não sabe, esses mitos que vão sendo construídos e que nos colocam em situações bastante de saia justa em vários momentos. Então, eu queria propor que o nosso ensaio também fosse um momento de construção de conhecimento, baseado nessa relação teoria-prática, que a nossa atividade coral ela não se restringisse tão somente aos aspectos afetivos, sociais, culturais, humanitários, né, do encontro, da alegria que é estar com os amigos. É muito bom, gente. Isso é essencial e é importantíssimo para a manutenção dos nossos grupos. Mas eu acho que nós devemos ir para além disso, para a construção de um conhecimento, como já disse, calcado na relação teoria-prática, experiencial, experimental, vivencial, conceitual, né? Vivenciei, abstraí, numa espiral sempre crescente, e mais, baseada na solução de problemas, baseada numa demanda ou numa participação ativa, né, na interação e na proatividade com aqueles que estão na sala comigo. Que o cantor coral possa dar a sua contribuição. Como? Marcando partitura, enumerando compassos, respirações, dinâmicas, trazendo à mesa algo para o jantar e não simplesmente sentando-se e esperando que o jantar seja servido. Isso vai fazer com que as experiências contextuais que nós vivemos, não é, com aqueles nossos alunos, com aquele repertório, passem a ser experiências significativas. E essa experiência significativa vai me levar, então, a essa construção do conhecimento. Então, é como se nós estivéssemos falando de um círculo, né, que o tempo inteiro está em movimento. Solução de problema, interação, proatividade, uma experiência significativa gerou conhecimento e isso vai se expandindo, seja em sentido, né, em espiral, sempre ascendente, sempre nessa dualidade teoria-prática, né? E aí, quando eu falo dessa questão da associação teoria-prática, eu sempre trago à tona a questão do solfejo. Eu acho que não existe espaço melhor para nós aprendermos a solfejar do que dentro da prática coral. Então, a prática coral ela pode ser o lugar que os nossos cantores irão aprender a ler a partitura dó, ré, mi, um tempo, dois tempos, quatro tempos. Por quê? Porque o repertório ele precisa ser conciliado nessa trajetória. E para isso, nós precisamos, enquanto professores, enquanto educadores, que assim que eu me vejo diante de um coro, eu sou um educador. Né? Eu sou um músico que está educando por meio do fazer musical coletivo. Não é? Então, eu posso trabalhar com o solfejo. E quando eu penso no solfejo, eu vou pensar fundamentalmente em duas modalidades, o solfejo fixo e o solfejo móvel. O solfejo fixo é esse que a maioria das escolas de música no Brasil utiliza, ler tal qual está escrito,
Dó é dó, ré é ré, mi é mi. É o solfejo da escola francesa. É o solfejo do livro de Frederico José Nascimento, do início do século XX. É um solfejo também baseado nos intervalos. O intervalo de quarta justa ascendente é o intervalo do hino nacional. O intervalo de terça menor descendente é o intervalo que a torcida do 13 canta no estádio aqui em Campina Grande. Galo! E a partir daí, ir memorizando intervalos. Isso é fixidez, né? Isso está fixo, não há mobilidade nisso aí. Já o solfejo móvel é aquele que vai trabalhar por números ou por sílabas, adotando, então, a nomenclatura codaliana. No solfejo móvel, pode ser qualquer nota. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 5, 3, 1. Mas eu posso dizer que agora 1 é isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 5, 3, 1. E posso usar as sílabas do método móvel de Kodály ou as sílabas do método móvel de Gazi de Sá ou de Villa-Lobos para dizer Dó, Ré, Mi, Fá, Si, Sol, Si, Lá, exatamente dizendo que as notas cromáticas ascendentes, elas recebem a terminação I para diferenciar daquelas que nós temos, e as notas cromáticas descendentes vão receber a sílaba E, como Dó, Ti, Te, Lá, Lé, Sol, Se, Fá, e aí vai sucessivamente, para criar referências. Não me importa qual é o método que você usa. Me importa que o método que você usa seja eficaz. Aqui eu não estou defendendo que nós devemos usar o fixo ou usar o móvel. Eu estou dizendo que o que quer que você use, ele precisa ser eficiente, ele precisa ser eficaz, ele precisa ter resultados. É isso que eu quero que você faça. Às vezes as pessoas passam horas brigando para tentar mostrar que o solfejo fixo é melhor do que o solfejo móvel ou de que a minha metodologia é pior ou melhor do que a outra. Faça a sua, mostre os resultados e eu direi, então, se a sua metodologia ela é eficaz. No fundo, é isso que importa, né? E aí, por exemplo, brigam horas e horas dizendo que o método fixo, ele desenvolve ouvido absoluto, ele é melhor do que o móvel, porque o móvel tem transposição, o fixo não tem transposição. E aí eu trago esse simples exemplo para mostrar a vocês que todos os métodos têm vantagens e desvantagens. O primeiro exemplo que eu trago é essa sequência Dó-Mi, que é um intervalo de terça maior. Depois eu tenho Dó sustenido Mi, que é um intervalo de terça menor, depois terça menor, depois segunda, terça diminuta, e aí vai. No entanto, no solfejo fixo, eu irei sempre cantar Dó, Mi, ou Dó, Mi, ou então Dó, Mi, Dó, Mi. Eu canto uma segunda como fosse terça. E no último exemplo, eu tenho Dó dobrado sustenido, Mi dobrado bemol, que é, na verdade, Ré, Ré, e eu canto como uma terça, quando, na verdade, é um uníssono, ou é uma primeira. Então, isso é uma desvantagem do método móvel, do método fixo. Por quê? Porque eu estou cantando nomes em intervalos diferentes com a mesma nomenclatura. Até porque não teria como dizer Dó sustenido, Mi, não tem como fazer isso, porque não há tempo. E aí eu crio um outro problema, que é o problema rítmico. Similarmente, o método móvel por números, ele vai me trazer outros problemas. Quais são os problemas? Ele tem as vantagens, porque eu estou trabalhando com funções. Né? Eu tenho 1, 3, 1, 3. O 1 aqui já foi alterado, mas continua sendo tônica alterada ascendentemente. Então, esse é um problema, porque ele não especifica também que é 1,5 ou que é 3 menos meio, para dizer que é 3, quase 2,5, entendeu? Esse é um problema também, porque há uma o intervalo é fixo, né? Além do mais, números têm sido usados muito em música em associação a um aspecto métrico, a um aspecto rítmico, né? Primeiro tempo, segundo tempo, terceiro tempo, né? E também há um problema com a silabação, porque quando eu tenho 7 e 8, eu tenho palavras que são polissilábicas. E aí eu tenho, por exemplo, uma semibreve. Como é que eu vou dizer 8 numa semibreve? Eu vou dizer só 8, 3, não é? O que também gera um problema prosódico e de ajuste da fala ao que está escrito. No método móvel, eu trabalho com função. E como eu disse, as sílabas ascendentes são alteradas com a vogal I e as descendentes com a vogal E. Então, quando eu canto Dó, Mi, eu estou cantando uma relação de tônica mediante, primeiro, terceiro grau.
Mas quando eu canto di, mi, eu estou cantando di, que é sensível de ré. É como se di ele estivesse em função de alguma coisa. Ou quando eu canto dó, mé, eu estou dizendo que o mé foi rebaixado. Eu estou dizendo que essa minha terceira é menor e que provavelmente eu estou num modo que não é o modo maior. Então, o método móvel, ele trabalha no sentido de fazer o ajuste entre a nota e sua função. Mas ele tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Eu trabalho com mais nomes, eu trabalho com mais sílabas, eu incluo um elemento de interferência, que é a transposição. Então, numa partitura em Fá maior, por exemplo, Fá é Dó, Sol é Ré, Lá é Mi, Si bemol é Fá e Sol é Dó. Então, digamos que seja um Fá. Fá, mas no solfejo eu vou cantar Dó, Mi, Sol, Mi, Dó. Para quem tem ouvido absoluto, vai dizer, professor, o senhor cantou Fá, Lá, Dó. Mas quantos cantores com ouvido absoluto você tem em seu coral? Ou qual é a diferença que faria no seu coral ter 40 cantores com ouvido absoluto? Além do mais, não esqueçamos que vários instrumentos são transpositores. E a gente mesmo como regente, sobretudo ao se deparar com um repertório sinfônico, a gente está olhando um instrumento escrito numa coisa, se a partitura não vem transposta, e ele está soando outra. E em que medida isso nos interfere, se nós fomos treinados para lidar com essa diferença? Então, a argumentação, sim, de que essas sílabas elas podem criar uma distância entre o que está escrito e o que nós estamos cantando, sim, é possível. Mas isso não é por conta disso que o método deixa de ser eficiente, ou que o método deixa de existir. Nós precisamos, sobretudo no Brasil, superar essa etapa tão primária da nossa percepção educativa. Não é eliminando um método que o outro será melhor. Nós precisamos aprender a dialogar com as diferenças, sobretudo nós que advogamos o respeito às identidades. Então, se fulano usa dó móvel, parabéns, seja feliz, mostre os resultados. Se fulano usa dó fixo, parabéns, mostre os resultados e que seu coral cante no tempo e afinado. E eu ficarei muito feliz de ouvir isso daí. O professor Ricardo Dourado, da UNB, por exemplo, propõe, num dos estudos dele, o dó fixo ampliado. Se Kodály tem 32 sílabas para as diferentes notas, o método do professor Ricardo tem lá 60, 70, porque lá tem du, tu, tem muita sílaba, mas é um método que mostra seu grau de eficiência e que tem uma certa aplicabilidade. Agora, o fato de eu não usar ou o fato de eu não adotá-lo não me torna um regente menor, um músico menor, não torna Kodály ou Guido d'Arezzo, que é quem vai propor o sistema da transposição, né, pelo sistema da monossolfa, não torna demodé, cafona ou ultrapassado. São abordagens diferentes. Então, eu sempre defendo isso, porque eu acho que nós precisamos pensar nessa perspectiva. E muitas vezes o pessoal vem querendo a fórmula mágica. Mas, Vladimir, qual é o melhor método? O melhor método é o seu. Aquele que você conhece, aquele que você domina, aquele que apresenta resultados, porque não existe receita milagrosa. Aquele que você vivenciou. E aquele que você não só vivenciou, mas também aprimorou. Porque não basta repetir. Eu já disse, se repetir, não tem mudança. Tem que refletir e repetir. Né? Para não repetir. Repetir mudado. Repetir alterado no novo contexto. Então, o melhor método para o ensino do solfejo, para o ensino da leitura rítmica, é o seu. Eu já fiz palestra mostrando como usar o pozole com funk, com samba, com chorinho, com shot, com baião, como transformar aquela aridez, aquela coisa insípida, aquela coisa estéril, aquela leitura do pozole com funk, com rock, com balada, com tudo. Nós precisamos reinventar isso daí. Né? Porque se existisse uma receita milagrosa, meus amigos, eu juro a vocês que eu não iria dar, eu iria vender, porque todo mundo quer o milagre. E como todo mundo quer o milagre, a procura ia ser muito grande e eu quero ficar rico. Né? Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos ser sistemáticos, nós precisamos repetir, nós precisamos retornar, nós precisamos criar o hábito. Um ensaio
tem que ser sistemático. O ensaio ele tem que ter a criação desse hábito. E o hábito, não sou eu que digo, são os grandes pesquisadores da psicologia cognitiva, John Sloboda, por exemplo. Ele vai, Albert Bandura, ele vai dizer isso. A aquisição de uma habilidade, ela só é possível por meio da repetição consciente, do retorno frequente e do hábito, ou seja, da construção de um hábito cotidiano. E isso só vai ser mais eficiente se tiver uma conexão entre repertório, exercícios, sejam eles musicais e ou vocais. Se não há conexão desses elementos, não há geração de conhecimento, não há aprimoramento da prática. E aí eu volto para aquela primeira lâmina que eu apresentei e na qual eu pergunto: o que foi que você fez nos últimos 10 anos? Foi o mesmo tipo de repertório? Foi o mesmo tipo de sonoridade? Foi o mesmo tipo de desafio? Você se sentiu, você comparando aquele concerto de 5 anos atrás e o seu último concerto, no que eles são semelhantes e no que eles são diferentes? E o que foi que mudou ou o que foi que permaneceu, que não permitiu essa mudança no panorama de modo geral, né? Então, por exemplo, para o ensino do solfejo, eu posso usar várias estratégias. Uma delas é iniciar lendo sem clave. Então, por exemplo, isso aqui é uma cópia de um dos métodos que eu utilizo, um método em língua inglesa, porque eles têm muitos, né, publicados nos Estados Unidos, e eu tomei a liberdade de exemplificar isso aqui. Então, ele diz, o dó está na segunda linha. E eu posso pedir para o meu cantor, ou para o coro como um todo, começar a aquecer a voz, exatamente isso. Se dó está nessa linha, quem é que está acima do dó? Ré. E dizer, dó, ré, dó. Ok, respira na vírgula e continuamos. Dó, ré, dó. Respira. Dó, ré, dó. Respira. Dó, ré, mi, ré, dó. Obrigado, está correto. Está mais alto, está mais baixo, foi mais curto ou foi mais longo. Eu só preciso dar 4 informações. Se está no tempo ou fora, se está afinado ou fora, e se estiver afinado, se é mais alto ou mais baixo. Se estiver fora do tempo, é porque se foi mais longo ou mais curto, onde respirar e onde frasear. Para que o meu aluno, desde cedo, aprenda a não cantar com a voz de solfejo. E aqui eu dou os créditos. Voz de solfejo é uma expressão maravilhosa criada pela compositora e cantora Laiana Oliveira. A gente fez uma palestra junto e ela diz: quando os meus alunos chegam para solfejar com aquela voz de solfejo, eu digo, não cante com voz de solfejo, porque a voz de solfejo é a voz das aulas de percepção e teoria que a gente insiste em dar nas universidades, nos conservatórios, escola de música. É a aula do medo, é a aula de amedrontar os alunos, que é difícil, que Pozzolo é difícil, que aquelas sequências rítmicas de Hindemith são terríveis. E eu fico me perguntando o que é que nós fazemos com tudo aquilo. O mais importante é que o meu aluno seja capaz de cantar 2 notas, com boa sonoridade, com fraseado, com intenção de começo, meio e fim. Então, ao invés de cantar com voz de solfejo, dó, ré, dó, dó, ré, dó. Cara, vamos frasear. Notas repetidas não serão cantadas iguais. Eu quero que você cante alguma coisa diferente. Quero legato sempre. E só respira após cada vírgula. Então, por favor, fraseando. Dó, ré, dó. E eu gostaria que a primeira nota de cada grupo de 2 fosse acentuada. Dó, ré, dó. Excelente. Vamos o próximo valorizando cada uma das notas repetidas. Então, não cante dó, ré, dó, mas cante dó, ré, dó. Notas repetidas em música jamais serão tocadas ou cantadas do mesmo jeito. Desse modo, eu estou ensinando para além das notas e ritmos. Eu estou ensinando música. Eu estou ensinando técnica vocal, eu estou ensinando estilo, eu estou ensinando fraseado. Em quantos minutos? Em 2 minutos, em 1 minuto. Eu não cantei Stravinsky, eu não cantei Poulenc, eu cantei um exercício sem clave. E como vocês podem observar, à medida em que os exercícios vão avançando, eles vão acrescentando também novos desafios. Por exemplo, no exercício número 5, nós temos um salto entre a penúltima nota e a última. Então, eu tenho dó, ré, mi, dó. Professor, não sei como é o dó. Que bom que você não sabe. Nós vamos achar esse dó. Então, muito mais do que tocar ao piano dó,
que é o que nós sempre fazemos, achando que estamos ajudando, nós precisamos convidar nossos cantores a participarem conosco desse processo de construção. Então eu digo, vamos com calma, vamos mais devagar. Cante o dó, cante o ré, repita o ré, cante o mi, ouça sozinho na sua cabeça o ré, mi, cante o dó, porque música é memória. E memória de curto termo, memória, não é? Vários tipos de memória nós podemos evocar. E aqui eu posso, inclusive, dizer, para chegar do mi ao dó, eu quero que você conte como nós contávamos na tabuada. Eu sou do tempo de tabuada, pessoal. Então, eu fazia 2 vezes 1. Contava nos dedos. Não é? Então, eu posso fazer, esse é o mi. Mi, como é o ré? Ré e o dó. Dó, cante mi, ré, dó. Mi, ré, dó, cante mi, cante dó. Dó, cante todo o exercício, número 5. Dó, ré, mi, dó, sem piano. Se eu tocar ao piano a sequência e resolver o problema, o meu cantor não aprendeu. Ele reproduziu o que ele ouviu do piano. E ao reproduzir o que ele ouviu do piano, ele não teve nenhum esforço, ele não acionou absolutamente nenhum aspecto cognitivo do fazer dele. Ele aciona a memória, porque a memória também é importante no fazer musical. Então, ele memoriza. No que ele memoriza, ele não desenvolve, digamos, essa conexão entre o que é mi e dó. Então, todos esses exercícios eles vão ficando mais complexos, né, com saltos. Por exemplo, o exercício número 18, eu tenho um salto de quarta. Dó, professor, é que nota essa? Olhe, fá. Não escreva o nome da nota, só olhe e identifique. Então, ele faz... Professor, está muito grave esse dó. Pois escolha o seu dó. Dó, esse é o dó. Cante dó, ré, mi, fá. Dó, ré, mi, fá, mi, ré, dó. Cante dó. Dó, fá, mi. E o próximo, 19. Dó, mi, ré, mi, fá, mi. Dó, mi, ré, fá, mi. Bravo. E logo em seguida um feedback do maestro, um retorno. Isso é retorno. Retorno positivo, é o feedback. Muito bem, foi correto. Não. Foi mais longo. Nós também não podemos continuar tratando nossos cantores como se eles não fossem seres distantes dessa realidade da correção e da aprendizagem. Não basta ter voz linda. Voz linda é, digamos assim, 40% do processo. O resto é inteligência emocional, é cognição, é leitura de partitura, é técnica. Então, não basta dizer ao cantor, massa, sua voz é linda, ou que coisa linda, foi massa. Não. Foi correto. Você cantou no tempo e afinado, fraseou e fez o que você deveria fazer. Parabéns, vamos para o próximo. E se tiver errado, corrigir. O pessoal sempre acha que você está dizendo uma ofensa a quem desafinou. Não, a desafinação, graças a Deus, não é um vírus contagioso, né? E os exercícios vão, por exemplo, o exercício 29, ele muda o lugar do dó. Então, o dó agora está no espaço. O dó agora está na primeira. O professor mudou. Então, abre os olhos que o dó agora está lá embaixo. E aí você vem, dó, sol. Eita, e para eu achar esse ré? Aí eu vou achar dó, ré, mi, fá, mi, ré, sol, fá, mi, ré, sol, ré, sol, ré. Estou contando no jeito, sol, ré, dó, sol, sem piano. Porque se eu tocar no piano e o cantor reproduzir, significa dizer que ele não aprendeu. Ele só canta porque tem muletas. Ele só canta porque alguém segura na mão dele. Então é muito importante que nós promovamos a autonomia, a independência, a partir de ações concretas como essa. E isso pode, depois da notação sem haste, sem barra de compasso, passar para essa notação, 4 tempos, a semibreve, nota na linha, nota no espaço, nota a barra de compasso, 4x4. A gente, na escola, aprendeu coisas muito mais complexas. Eu fui de uma época, e vocês, grande parte, de aprender equação, aqueles teoremas que eu não me lembro mais nem para onde vai hoje, e que eu tinha que estudar porque o ensino ainda não era dirigido para as nossas habilidades específicas, né, para a área de interesse do aluno. Mas nós aprendemos o complexo. E eu não sei qual é a dificuldade que existe para um cantor coral ou para um regente coral fazer da sua atividade, do seu ensaio, uma atividade consciente, uma atividade
de cognição, de aprendizagem. Ou eu não sei por que é que nós temos que priorizar sempre a gravação dos kits para que as pessoas continuem sempre nessa relação de dependência com o maestro. Eu sei que nesse período de pandemia isso é uma das estratégias. Tem que gravar kit e tal e tal, tal. Mas por que nós não repensamos isso para que quando o presencial, o in loco, o cara a cara, o face a face voltar, a gente volte com uma nova prática, tendo como meta essa questão da autonomia, né? E posso fazer exercícios simples a duas vozes. Veja esse. Sol, lá, si, dó. Obrigado, 4 compassos. As mulheres cantam a linha de cima, os homens cantam a linha de baixo. Sol, sol, fá, mi, ré, dó. Juntos. Sol, um vai para cima, outro vai para baixo, entendendo o tempo, entendendo o intervalo, entendendo a necessidade de estar junto. E nós podemos vibrar com essas conquistas, tal qual nós vibramos quando nós passávamos na rua, juntando sílabas para ler palavras, como nossos filhos, como os nossos netos, os nossos sobrinhos, os filhos dos nossos amigos o fazem quando estão lendo gibis e tendo essa imersão maravilhosa no mundo da leitura. E nós podemos, inclusive, aproveitar esse exercício de 4 linhas para cantar amém, se for um coral de igreja, ou aleluia. Pode ser sol, lá, amém. Aquilo que parecia ser um estéril exercício de solfejo, extraído de um livro do final do século XIX, passou a ser a doxologia num dos momentos do meu culto ou da minha igreja. Então, as possibilidades, elas estão aí. Não é o método do século XIX, que isso é um exemplo do método do século XIX, que é ultrapassado. É você que não sabe o que fazer com o método, que torna o método ineficaz. Se você souber usar o método com criatividade, certamente esse método trará resultados. E aí eu trago para uma aplicação bem prática, né, que eu já estou terminando. Eu vou terminar. Então, por exemplo, eu trouxe esse arranjo do professor Ângelo Dias, que eu acho que é um arranjo primoroso, muito simples, mas nem por isso sem qualidade. É um arranjo que tem polifonia, é um arranjo que tem pares vocais, é um arranjo que trabalha simplesmente com uma estrutura de inteiro e metade, não tem síncopes, os contratempos que estão dentro dessa perspectiva, dessa métrica mais simples, né? Então, você pode estabelecer o que é um tempo e o que é dividir um tempo para 2. Você pode entender o que é semínima valendo um tempo, colcheia valendo meio tempo. E aí eu tenho 1 e 2 e lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Fazer com que as pessoas leiam o ritmo, porque esse ritmo se repete, ele é meio que um ostinato, fazer com que as pessoas cantem em dó maior. E eu posso dizer, todo mundo, por gentileza, lendo a linha do contralto. Eles já sabem identificar notas, já sabem identificar valores, e aí eles vão. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, ti, dó. Eu estabeleci a escala de dó. Dó, ti, lá, sol, fá, mi, ré, dó. E aí vou. 1 e 2 e... Dó, ré, mi, sol. Eita, esse sol foi mais alto ou foi mais baixo? Aí o maestro, no afã de ver seu problema resolvido, vai no piano e toca. Ele não resolveu o problema. Ele deu um paliativo. O cantor vai continuar sem saber por que ele errou. Se foi porque foi mais alto ou mais baixo. Olha, eu fiz mi, como é o sol? Mi, fá, sol, mi, sol, fá. Então, vamos lá de novo do início. Dó, ré, mi, sol, fá. E a próxima nota? Si, professor, então lá. Fá, mi, ré, dó, ti, dó, ré, fá, mi. Dó, ré, mi, sol. Opa! Não é mais sol, pessoal. O que foi que vocês erraram? Ah, professor, a gente cantou sol. E foi mais alto ou mais baixo a nota que vocês cantaram?
Então, eu estou dialogando com o meu cantor na direção da solução de problemas. Eu não estou resolvendo o problema. Eu quero que ele resolva. Saber se foi mais longo, mais curto, mais forte, ou mais fraco, mais alto ou mais baixo, porque esses são os parâmetros com os quais nós trabalhamos. Nós não trabalhamos com parâmetros abstratos, se foi mais feio ou mais bonito. Nós trabalhamos se foi mais alto ou mais baixo, mais longo ou mais curto, mais forte ou mais fraco, mais legato ou menos legato. Então ele não achou o lá, vamos achar o lá. Mi, fá, sol, lá, mi, fá, sol, lá, mi, lá, e o fá, lá, fá. Segura lá, dois contraltos, canta o sol, fá. Lá, fá. Vamos fazer a sequência. Mi, lá, fá, lá, sol, fá, mi, sol, fá, sol, mi. Então, em 12, 13, 14, 16 compassos de música, nós temos um solfejo que pode ser feito à primeira vista, usando apenas semínimas colcheias e semínimas pontuadas ligaduras. Quantos conceitos estão implícitos aqui nesta prática, né? Então, isso tudo traz à tona, meu computador, traz à tona aquela primeira pergunta que eu fiz. E para os outros repertórios? Sim, é plenamente possível fazer Capricciata Trevotti, Contraponto Bestiale, Lua de Marcos Leite, o arranjo de Marcos Leite, Caetano Marcos Leite, e tantas outras peças de música popular que têm e que podem ser exploradas nessa dimensão da pedagogia, e de uma pedagogia da autonomia. E aí eu volto. O ensaio, assim como a construção do conhecimento, passam novamente por esses aspectos que eu já elenquei no meu primeiro momento. E quais seriam, então, as possibilidades? De pensar um ensaio coral planejado. O ensaio coral não pode ser assim. O maestro não pode ir no carro dizendo, e agora, o que é que eu vou fazer hoje? Eu acho que hoje eu vou fazer isso, contar uma piada, contar uma história sobre isso, contar uma piada. Não. O ensaio ele tem que ser planejado, porque as pessoas saíram de casa para fazer algo. Então, elas não podem simplesmente ir lá ouvir suas histórias, suas piadas, suas agressões, suas besteiras, ou falar sobre qualquer outra coisa que não seja música. Elas podem ter um momento para isso. Então, eu trago uma proposta. Então, por exemplo, um aquecimento vocal de 10 minutos, isso para um ensaio de 2 horas, né? Uma leitura à primeira vista, 15 minutos. Solfejando, uma música nova, 2 vozes, uma voz, uma nova obra por 25 minutos, aí eu trabalho do compasso 1 ao 15 somente. Aí eu dou uma pausa de 10 minutos, vamos tomar água, vamos no banheiro. Aí eu volto com a obra que o coral já aprendeu a cantar de ouvido, cantor de ouvido. Então eu volto, trabalho 25 minutos no final da obra. Aí eu ponho uma nova obra, né, que pode ser a continuação daquela que eu já tinha feito ou uma nova obra de novo. Volto com obras conhecidas e deixo os 10 últimos minutos do meu ensaio para avisos e toda essa parte social. Então, esse ensaio, ele precisa ser planejado para que ele não possa ser fruto do acaso, para que o cantor olhe para você e diga assim, meu Deus, por que eu saí de minha casa hoje? Eu saí de minha casa para fazer isso? Gastei meu ônibus, minha gasolina, meu tempo, deixei de estar fazendo qualquer outra coisa para não crescer. O ensaio precisa ser um momento em que as pessoas digam assim, eu não posso faltar ao ensaio, porque se eu faltar, eu vou perder muita coisa importante, né? Seja do ponto de vista musical, seja do ponto de vista vocal. E, por fim, eu gostaria, então, de reforçar isso. É muito importante que nossa ação em ensaio, durante o ensaio, seja baseada na solução de problemas, num planejamento da atividade, numa educação musical não bancária, proativa, né? Porque o que é que nós queremos? Nós queremos cantores mais do que alfabetizados, nós queremos cantores letrados, cantores que compreendam o que está para além do signo linguístico, para além da semínima e da cocheia. Nós queremos que o cantor entenda de fraseado, de estilo, de sonoridade, que ele possa, na sua singularidade e na sua individualidade, trazer à mesa algo que possa contribuir para o benefício da coletividade. Desculpem. Fundamentar-se na psicologia cognitiva, a nossa área, ela transita, ela dialoga muito com essas outras áreas. Então, psicologia cognitiva, porque o que nós queremos é cantores, são cantores autônomos, cantores emancipados, cantores empoderados, que possam interagir conosco, não nos desafiando, mas colaborando com esse processo que é bastante
libertador e emancipatório. Eu quero, então, agradecer novamente a oportunidade que me foi dada de partilhar essas ideias. Reitero que são ideias minhas, não pretende jamais se constituir como verdade única, é a minha forma de conceber este espaço, esse momento tão sagrado que é o momento do ensaio coral. E quero, então, deixar à disposição os meus contatos por e-mail, a minha página, na qual eu coloco algumas dessas reflexões, e as redes sociais nas quais eu estou. Estou na UFCG, em Campina Grande, e no PPGM da UFPB, em João Pessoa. Muito obrigado, eu estou à disposição. Que legal a gente ouvir uma pessoa, te ouvir falar, Vladimir, é muito massa, porque a gente nota o prazer com que tu discutes essas questões todas, a animação é como se fosse é como se fosse uma defesa de uma, é como se você estivesse levantando uma bandeira de defesa de uma utopia, que eventualmente as pessoas não veem como utopia, mas você poderia dizer a utopia do canto coral, a utopia da musicalização, a utopia da entrada das pessoas nessa linguagem que é tão misteriosa e que é tão maravilhosa, que é a música. Eu ficaria ouvindo durante horas, porque é como se a gente sentisse a tua respiração, o teu tesão por isso que tu estás discutindo, que tu estás falando. Então, muito obrigado por essa chance que nós tivemos. Eu vou fazer algumas considerações como mediador e logo em seguida já tem aqui algumas perguntas que foram encaminhadas que vão ser trazidas para que o professor Vladimir possa se pronunciar. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre essa história do ensaio. Você terminou a sua fala mencionando esse momento do ensaio como sendo quase que um momento meio, eu diria, você não usou essa palavra, mas eu diria um momento meio místico, porque é como se fosse um momento em que a gente tem, nesse mundo contemporâneo, a chance de trabalhar contra a corrente que é a corrente da individualidade, de você pensar somente no seu umbigo, de você ouvir somente o monólogo que acontece na sua subjetividade, na sua cabeça. Então, o momento do coral como sendo esse momento de construção de pontes, construção de abertura de janelas, de portas para infinitos horizontes que poderão ser aproveitados tanto por cada cantor, como pelas pessoas que acompanham, outros instrumentistas que acompanham o coro, como também pelo regente, e, em última análise, pelos públicos, que são aqueles que encontrarão os resultados finais disso que a gente prepara o tempo todo nos ensaios que a gente faz com tanta animação. Então, os ensaios, assim como eu fiquei pensando assim, o ensaio como sendo um momento em que algumas economias elas são ativadas, e eu destaquei aqui a economia da libido, né? Em que medida a gente coloca a nossa força vital, o Eros que nos habita junto com o Thanatos, para ele ativar agenciamentos. Eu achei muito interessante dizer isso. Olha, os ensaios devem produzir cantores autônomos, né? E aí Cibele, que foi a palestrante do primeiro domingo desse mês, ela intitulou a palestra dela justamente utilizando essa palavra, conduzindo autonomias. Coro do Zero, conduzindo autonomias. Ela citou esse mesmo elemento que tu trazes aqui. Então, o ensaio é um momento de ativação dessa economia da libido, da atenção das pessoas, né? É outro desafio que os cantores precisam enfrentar, como também o próprio regente precisa enfrentar, como também uma coisa que é mais da ordem de uma maior delicadeza, que é justamente a economia da entrega. Em que medida as pessoas se entregam para a gente, não é, Vladimir? Em que medida os cantores, eles entregam o seu instrumento para que a gente possa tocá-los. Instrumentos que são muito especiais. Por quê? Porque eles têm subjetividade. Diferente de todos os outros instrumentos que são tocados podem ser tocados maravilhosamente,
O instrumento que nós tocamos, ele é formado por vários instrumentos com subjetividades. Cara, é forte demais, né? Então, esse primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria destacar claro que, aproveitando toda essa discussão que tu trazes sobre a respeito de como fazer para transformar o ensaio num lugar de aprendizagem, nesse lugar de produção de algo que não dependerá, que dependerá em certa medida de uma coordenação do regente, mas que será feito, em última instância, por cada cantor, que deverá depois descobrir uma maneira de fazer coletiva, que não é somente a dele, mas é uma maneira que ele vai partilhar com outros, né? E aí eu pensei o momento do ensaio como sendo esse momento muito especial, no qual a gente sopra o sopro da vida sonora para as partituras. A gente estava conversando no backstage e eu falei justamente isso para falar de mim, né? Que existem as partituras escritas, que elas não são som. Então, você tem partituras maravilhosas escritas lá, dizendo o que a gente deve fazer, em que andamento, que acordes serão tocados, que encadeamentos, os fraseados e tudo, com maior precisão, dependendo do compositor, com maiores ou menores detalhes, né? Aí você tem a partitura na nossa cabeça, que todo regente tem essa responsabilidade também, né? Que é pensar a partir daquela partitura que está escrita nos papéis, aqueles sinais escritos nos papéis, como é que a gente vai transformar? Então, a gente faz uma imagem sonora nas nossas cabeças, né? Uma partitura abstrata que a gente tem, e tem as partituras também que serão ativadas, é como se fosse o sopro da música, o sopro da vida musical na cabeça dos cantores e dos acompanhadores, né? Então, esse momento do ensaio como sendo esse momento também místico, no qual algo que é da ordem da abstração ganha vida objetiva, ganha ser sonoro. É um momento ontomusical, né, no qual a música ganha um ser, né? E eu queria também apontar um terceiro ponto, que como é que tu vês e como é que tu lidas com a ideia de ensaio como performance, porque às vezes nas nossas cabeças a gente faz uma separação entre ensaio e apresentação. Isso é muito comum, porque a gente realmente transforma o ensaio naquele lugar em que a gente pode parar, em que a gente pode interromper, em que a gente pode eventualmente repetir, e a gente pode ajustar coisas, e o momento da performance no qual a gente não tem essa oportunidade de fazer, né? Mas eu queria também pensar como como o regente tem uma performance no ensaio, como todos os cantores também têm performances no ensaio. Então, a gente está performatizando para o regente, a gente está performatizando para a pessoa do lado da gente, que eventualmente pode dar uma cotovelada, ei, está errada essa nota, vai avaliando o que a gente vai fazendo, né? Como também os outros instrumentistas que acompanham o coro, né? Então, eu fiquei pensando nesses pontos, junto com essa tua discussão tão interessante sobre como ensinar solfejo, como fazer com que as pessoas sejam mais autônomas e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, eu vou começar com uma pergunta e depois eu vou colocar as outras perguntas que foram encaminhadas pelo chat. Desde já agradecendo muito, Vladimir, a oportunidade que nós tivemos nesta tarde, nessa quase hora de fala que tu fizeste. Para mim passou muito rápido, é como se tivesse sido um molto prestíssimo, se é possível dizer isso. Eu tenho a impressão que as pessoas no chat também estão dizendo como gostaram, como acharam maravilhoso e tudo mais, e algumas pessoas estão colocando questões. Mas eu queria colocar o seguinte: como fazer com que a gente construa essas duas figuras que estão envolvidas, essas duas principais figuras que estão envolvidas no ensaio, como construí-las de modo menos neurótico, menos, digamos assim, menos limitante, na medida em que a gente é formado tanto para ser regentes meio autocráticos, aqueles que são portadores do conhecimento e, portanto, vão
conduzir todos para o conhecimento, e eventualmente aqueles que são responsáveis para construir uma determinada ideia estética que deverá ser realizada pelos cantores e outros instrumentistas. Se a gente cria, inclusive nos cursos de formação de regentes, a gente cria, é muito forte a figura do regente arrogante, do regente que se acha, que entra com a verdade musical e com tudo já pronto, né? E ao mesmo tempo, a gente cria a figura do aluno passivo, do aluno que sempre espera que a gente traga o conhecimento, traga a ideia estética pronta. Então, como fazer para implodir essas duas posições que elas são, eu acho que, quase que no mesmo nível de neurotização, né? Então, como fazer para implodir essas duas posições? Essa é a primeira pergunta. Não sei se todo mundo se lembra, por exemplo, acho que alguém já ouviu essa frase que é a seguinte: o meu primeiro professor de regência, eu vou pedir permissão para fazer essa referência, foi o Dr. Fred Spann, lá no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil. Ele dizia bem assim: não existem coros ruins, existem regentes ruins. Então, por trás dessa simples frase, que é claro que ele queria chamar a atenção que a gente deveria se preparar, deveria investir na formação para sermos regentes competentes, mas por baixo dessa frase é como se houvesse uma responsabilização do regente e uma desresponsabilização de todos os outros que compõem isso que é o fenômeno da música coral. Então, eu queria que tu falasse sobre essa história da figura do regente e a figura do aluno, construídas nos cursos de graduação e de pós-graduação também. E eu queria te desafiar, eu queria te convidar para citar uma experiência de enfrentamento de uma situação limite. Nessa tua estrada de regente de coral e de orquestras, mas mais, nesse momento falando mais da regência coral, tu poderia citar uma experiência limite que te colocou, digamos assim, um desafio muito forte para enfrentar, e como foi que tu te saíste? Lemuel, obrigado pelos comentários. Eu já disse, você é um excelente provocador, as suas reflexões são excelentes, e você nos deve um tratado sobre essa sociologia do canto coral. Acho que a gente precisa ir além das notas e dos ritmos. Nós precisamos refletir muito profundamente sobre isso. E você é uma pessoa que está nesse meio termo, né? Você tem um pé muito grande na música, na sociologia, e deveria nos levar a esse caminho dessa reflexão. Acho que você coloca uma palavra muito importante, que é a palavra utopia, que eu uso como sinônimo de ideal, né? Que eu uso como sinônimo por uma filosofia da prática coral, que eu acho que a gente ainda não pensa no Brasil a prática coral numa perspectiva filosófica, numa perspectiva utópica, numa perspectiva da idealização. Eu acho que todas essas palavras, elas estão muito próximas umas das outras, e quando eu falo de utopia, eu não estou falando de ilusão, né? Ilusão é uma coisa, utopia é outra coisa, né? Ser utópico é pensar com a possibilidade de algo novo e diferente, e que vai cair numa outra fala que eu tenho batido muito também, que é essa tripla missão do educador regente, do músico, do artista, que é a missão política, a missão poética e a missão profética. Não há como ser músico, educador, regente, sem trabalhar com poesia. Nossa matéria bruta e prima é o som, é a música, é essa plástica vocal. Isso é a nossa poesia, né? Isso é o nosso belo, né? Ela é política porque as nossas decisões, elas vão, seja de repertório, se é só música europeia, se é só música norte-americana, se é um repertório decolonial, se é um repertório brasileiro, revela também uma opção pela preservação ou pela renovação desses ambientes que você sabe são dificílimos de serem renovados. E ela é também profética no sentido de que eu antevejo resultados nessa direção da utopia, né? O profeta é aquele que diz: e virá um novo cordeiro, e virá uma nova terra, uma nova Canaã, um novo horizonte. É uma missão utópica, é uma palavra utópica, né? E que se concretiza em determinado momento. Então, eu vejo o regente educador nessa perspectiva, daquele que chega diante de uma realidade totalmente adversa
e antever os resultados a curto, médio e longo prazo. Numa relação que não é fácil, mas as pessoas, elas leem as outras, né? Os nossos cantores, na hora em que nós entramos na sala para ensaiar, na hora em que nós lhes apresentamos um repertório ou que ensinamos um determinado tipo de música, eles entendem se estão sendo amedrontados, se estão sendo respeitados, se estão sendo desafiados com um bom desafio, porque as pessoas também gostam e querem ser desafiadas positivamente, né? Se nós vibramos com as conquistas que elas realizam, que isso é importantíssimo, não há conquista sem retorno, não há conquista sem feedback. Não sou eu que digo isso, é a psicologia. Desde o behaviorismo, um cachorro, por responder um estímulo, ele ganhava um biscoito, ganhava um osso. Ora, desde esses comportamentos condicionantes, que não são de aprendizagem, né, nem que são de treinamento, já se tinha isso. Então, reconhecer as conquistas é muito importante. E eu acho que tudo que você diz tem que ser inserido em nossa cotidianidade da sala de ensaios, né? Nós precisamos pensar a nossa prática para além da partitura, para além do piano, para além da técnica vocal. Mas, professor, então o senhor está dizendo que não tem que ter isso? Claro que tem que estar no tempo e afinado. Se não tiver no tempo e afinado, já começou errado. Tem que estar no tempo e afinado, mas eu, enquanto educador, regente, artista, cidadão, profeta, preciso entender essa múltipla dimensão. Toda essa questão que você traz dessa ontopartitura, desse som que vai ser criado, dessa parceria com o cantor, ela precisa ser vista, precisa ser refletida. E eu digo mais a você, quanto mais você refletir e quanto mais caminhos novos você buscar, sobretudo vendo o seu cantor como um parceiro, como um colaborador, mais o seu trabalho vai fluir, mais ele vai ter resultados, mais você vai ver o brilho nos olhos daquelas pessoas que estão com você. Então, assim, eu vejo dessa forma. Isso eu não comecei fazendo assim, eu aprendi de um jeito e uma situação limite, que foi realmente limite, foi quando eu comecei a reger. Eu comecei a reger por intuição, eu cantava no coral da Fátima, eu tinha 14 anos, cantava com Antônio Sérgio Teles das Chagas, que foi meu primeiro regente, e adorava imitar Sérgio. E eu imitava Sérgio, e um dia Sérgio foi embora para Aracaju e disse, Vladimir, eu vou embora e quem vai assumir o coral é você. Eu disse, eu, Sérgio? Aí eu disse, sim, porque eu já tinha feito umas regências lá, umas gesticulações, né? Enquanto ele fazia o solo, e aí eu assumi um coral do Centro Cultural, com muitas pessoas experientes, e eu, na minha inexperiência, achava que somente saber ler nota e ritmo era suficiente para eu levar aquele coro adiante. E a coisa foi desengatando, e aí eu, no meu melhor espírito, disse, pois quem não quiser, saia. E foi aí saindo um atrás do outro. Saiu um atrás do outro da sala, né? E o coral que eu tinha lá com 30 pessoas, ficou somente eu e um colega. E aí eu disse, pô, eu pensei que isso nunca ia acontecer, né? Mas aconteceu. E eu, no auge da minha inocência, então, fui ao chão, e aquilo ali foi a primeira grande lição que eu tive aos 16 anos de idade, e desde então, claro, tudo isso foi repensado, e à medida que a gente vai estudando e vendo outros exemplos, eu tive professores maravilhosos de regência que me inspiraram. Nossos professores devem ser nossa inspiração, porque eles nos colocam para cima, porque eles nos querem ver crescer, porque eles estimulam tudo isso. E aí a gente vai absorvendo um de outro, e vai criando um estilo, uma linha de trabalho, e é assim que eu tenho feito. Mas foi uma situação catastrófica, não foi nem limite, foi catastrófica. Foi forte, hein, Vladimir? Foi. Ok, então agora eu vou começar, eu vou pedir a Maurício Melo, que é o nosso técnico de transmissão, a quem nós agradecemos, nós da APREC agradecemos profundamente, ele é muito dedicado, e eu queria fazer um registro especial neste momento, a condução que ele tem impresso, que ele tem feito das nossas transmissões. Muito obrigado, Maurício. Ele já colocou a primeira pergunta aí de Felipe. Como fica para as pessoas que não têm conhecimento musical para iniciar no canto coral diante dessa abordagem?
Eu respondo com uma pergunta bem simples, né? Felipe, quando você foi à escola, você sabia ler e escrever? Não, você não sabia ler e escrever. Alguém estava lá preparado para lhe ensinar. E você queria aprender. Ou se você não queria, sua mãe queria que você aprendesse, seu pai queria que você aprendesse. E você foi para lá. E você aprendeu por meio de quê? Da repetição, da tarefa de casa, da leitura, das avaliações, da orientação da professora, se ela era ignorante ou não, se ela foi boa ou não, mas você aprendeu. Você aprendeu pela repetição, você aprendeu porque alguém quis lhe ensinar e você aprendeu porque você estava lá para aprender. Ora, se eu tenho um coral com 40 pessoas que não sabem ler música, eu vou dizer, gente, é o seguinte, nós vamos aprender a ler música. E aqui não tem mistério de Pozzoli, de Porrindemite, de Bona. A gente vai fazer isso da forma mais graciosa e é cantando. E eu vou mostrar a vocês como é que é possível, em um ano, estar aprendendo isso. Agora, não é na velocidade do Instagram, nem do Facebook, nem do WhatsApp. É na velocidade da aprendizagem. Repetição e retorno, todo dia um pouco. Não existe, como parafraseando o coral ruim, você tem que criar a condição. Você não sabe, eu gostaria de compartilhar com você isso daqui. Então, todo mundo pode aprender. Foi bom. Próxima pergunta de Eduardo Nóbrega. Saber solfejo determina a qualidade do coro? Em parte, porque determina a forma de aprendizagem do repertório. Um coro que sabe solfejar aprende música muito mais rápido. Eu perguntaria a Eduardo, responderia com uma pergunta. Você que foi fagotista da orquestra sinfônica, saber ler partitura melhorou a qualidade da orquestra sinfônica? Ou na orquestra sinfônica não saber ler música não fazia diferença? Claro que faz diferença, porque ao ler partitura, ao solfejar, eu tenho de cara uma possibilidade muito maior de repertório. Eu posso ir de um repertório mais simples a uma voz a um repertório dodecafônico. Eu posso ir da coisa mais pós-moderna à coisa mais tradicional. Então, dominar o código significa dizer que eu estou habilitado a ter mais possibilidades. E quanto mais possibilidades eu tenho, melhor, porque eu não estou... Ora, se estou aqui, eu e Lemuel, e eu digo, só vai ganhar R$1.000 quem sabe tocar piano, se eu não sei tocar piano, eu estou fora. Só quem vai ganhar é Lemuel, que sabe tocar piano. Então, ter a possibilidade me dá a capacidade de ir além. Então, um coro que sabe solfejar, ele de cara lê mais repertório, trabalha mais rápido, os ensaios são mais eficientes e nós temos resultados mais satisfatórios, sim, porque eu falo com o coral, vocês cortaram mais cedo aquela colcheia, ou vocês desceram demais meio tom, subiram demais meio tom. Quando um coro não sabe solfejar, eu trabalho com, nem sei como, né? Ei, fulano, é naquele lugar que você diz a sílaba tatá, entendeu? Então, aprender a ler música, sim, significa dizer que a qualidade do coro vai melhorar. Ok, próxima pergunta. Gostaria de saber, quando você fala do aprendizado de partitura, que eu também acho importante, o restante da pergunta é, você está pensando em que realidade quando você faz esse tipo de proposta? Em qualquer realidade. A realidade que eu estou é aquela que eu vou definir minha utopia. Vou pedir emprestado aqui a Lemuel, a utopia. Qual é a minha utopia como regente coral? A minha utopia é passar a minha vida inteira ensinando cantores a ler, a cantar de ouvido, preparando kits de gravação, áudio em MP3, kit ensaio, as pessoas aprendem hoje, desaprendem amanhã, até que elas possam memorizar. Eu penso em qualquer realidade, um coro de igreja, um coro de empresa. É claro que isso vai ser dosado. É claro que a quantidade de informação que eu vou passar ao coro vai depender da quantidade de ensaios que eu tenho, do objetivo do coro que eu tenho. Mas qualquer coro, em qualquer contexto, ele pode sim se beneficiar de um conteúdo musical específico, de um conteúdo técnico vocal específico. Não há por que não dar esse direito às pessoas de saberem mais. Eu acho que essa resposta que tu deste agora respondeu a próxima, que foi feita por Daniel Berg, que é a seguinte: essas abordagens aplicadas se aplicam aos variados tipos de coro? Tu já respondeste que
para todos, mas se você quiser falar um pouquinho mais. Então, por exemplo, o Daniel trabalha num contexto de igreja, então a igreja já se canta do mesmo jeito há 100 anos. Então chega o maestro e diz, agora nós vamos ler o inário com partituras. Ah, maestro, eu não quero isso, porque sempre foi assim, não vai ser diferente. Então, ó, a possibilidade de mudança ela tem que ser conquistada. Daniel, ele precisa ter a habilidade de vender essa utopia dele para que os cantores comprem essa utopia, embarquem nesse projeto com ele, nessa habilidade que ele tem de liderar, e digam, agora nós vamos ler o inário solfejando. E essa aprendizagem do solfejo por meio do inário, ela não pode ser impositiva, ela não pode ser tortuosa, nem ela pode ser assim, vocês não vão conseguir. É o contrário. Vamos lá que nós vamos criar estratégias para que as coisas funcionem. Muito bem. Eu não recebi mais nenhuma pergunta aqui do chat. Agora tem muitos comentários, né? Eduardo Carvalho, por exemplo, diz que gostou muito da palestra, agradece, parabeniza o professor Vladimir e diz assim, penso que o ensaio deve ser objetivo, dinâmico, musical, socializador, alegre, prazeroso, logo terapêutico, etc. e muito mais. É uma possibilidade. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser a OSESP. Eu estou dizendo que é plenamente possível ter diferentes realidades. Agora, quanto mais oportunidades de aprender e de expandir, porque eu sempre digo para os meus cantores, o que é que você faz, fulano? Ele diz, eu sou advogado. Ótimo, você vai ser um advogado que solfeja. Ora, eu posso ser um engenheiro que fala francês, inglês e espanhol. Não há nenhum problema nisso. É uma habilidade, que joga vôlei, que é atleta de rua. Então, assim, não é que todo mundo tem que ser OSESP, mas eu acho que a gente precisa ter esse foco também no educativo. Isso. Ok. Maurício, por gentileza, tu poderias colocar na tela, a gente está indo para o final já, Vladimir, vou fazer somente algumas comentários. Maurício, tu colocas, por favor, o link para que as pessoas possam solicitar o certificado de participação nesta palestra. Então, já está aí na tela, né? Então, quem só é clicar nesse formulário. Aí, se você é associado da Associação Paraibana de Regentes de Coros, você não precisa pagar nenhuma taxa. Mas, se você não é associado, você pagará uma taxa de R$10 para adquirir o certificado dessa palestra tão maravilhosa que a gente teve neste domingo. Então, mais uma vez, eu queria agradecer, assim, de modo muito enfático a tua participação, Vladimir, a chance de nós termos você no nosso cenário musical, do canto coral, no Brasil, no mundo, e a chance que nós tivemos de ouvir a tua fala nesta tarde. Então, com o nosso agradecimento especial para ti e também para todas as pessoas que participaram desse momento, tanto mandando comentários e perguntas no chat, às vezes, alguns apenas passaram. Tivemos pessoas que estão fora do Brasil, que estão no Brasil em vários lugares, de Goiânia, de Recife, do Rio de Janeiro. Então, tem a nossa representante da APREC na Irlanda, que é a doutora Cibele Sabione, que é da nossa sucursal da APREC em Dublin. Então, um prazer tê-los todos nesse momento. Eu quero agradecer a cada um que participou. Mais uma vez, agradeço a Maurício Melo pela técnica. E agora, mais uma vez, agradecendo a Vladimir, eu vou passar para ele a palavra para que ele faça como se fosse a fala final desse momento. Bom, eu só tenho a agradecer a você e, em seu nome, eu agradeço a todos que compõem essa associação, desejando vida longa e vários projetos, e que você, aí é dirigido a você em particular, nos ajude nesse processo de reflexão. Eu acho que pensar uma sociologia da prática coral, do canto coral, é algo que a gente precisa no Brasil, assim como a gente precisa desenvolver essa questão da filosofia coral. O que é que nós pensamos enquanto prática coral? Para que nós possamos sair desse lugar comum do fazer porque sempre foi assim, do fazer porque é assim que se faz, foi assim que eu aprendi. Não, nós estamos aqui
para transformar o mundo. Nós não estamos aqui para reproduzir o que já está aí. A nossa missão é muito ampla e muito complexa. E quantas vidas, Lemuel em particular, que o coro Encantos, quantas pessoas já passaram por sua mão, Lemuel, cantando no seu coro? Mais ou menos umas 1.000 pessoas. E qual é o impacto da sua ação na vida dessas pessoas? Quando a gente parte para essa realidade, a gente vê o quão complexa é a dimensão, né, o impacto dos nossos gestos mais para frente. Dizer que essa é a minha perspectiva. Se um dia você for meu aluno, isso daqui não é uma regra que você tem que seguir, mas nós vamos discutir muito sobre isso. Se um dia a gente tiver como sentar para conversar, a gente vai falar muito sobre isso. Aqui eu não estou impondo nenhum valor, eu estou apenas dizendo como eu penso e mais do que como eu penso, como eu trabalho. Quem foi meu aluno e cantou no meu coro, quem trabalha comigo na UFCG, sabe que é assim. E eu espero contribuir, passar por esse mundo, dando uma contribuição significativa para a nossa área. Muitíssimo obrigado a todos. Como dizem as irmãs aqui do Mosteiro das Clarissas, muito obrigado pela boa paciência de me ouvir até agora e de compartilhar esse momento. Eu estou aqui à disposição. Obrigado. Para nós foi um grande privilégio. Obrigado, Vladimir. Eu queria apenas fazer duas lembranças. Por favor, quem participou desse seminário, não perca no próximo domingo a palestra do professor Eduardo Carvalho, que falará sobre como arranjos para corais, como é que a gente usa isso, como seleciona. Vai ser uma palestra muito interessante nessa direção de procurar formação e nos fortalecer buscando formação. Eu também queria fazer um apelo para que as pessoas entrassem no nosso canal do YouTube, na APREC Associação, é o nome do nosso coral no YouTube. E para quem quiser se associar, deve entrar no www.aprecorosjunto.org. Então, lá você vai ter todo o passo a passo para fazer parte dessa associação que promete cada vez mais produzir boas coisas e alimentar boas utopias. Então, muito obrigado a todos. Boa tarde.